O nosso estudo hoje vai falar sobre autoestima, um ajuste no foco. O que é uma autoestima? Como se forma uma autoestima? A autoestima é formada através de uma autoimagem e um autoconceito. Ela é formada com aquilo da maneira que eu me vejo e da maneira que eu sinto que eu sou. Então, essa autoestima, ela já começa desde criança. Uma criança, por exemplo, que é muito rotulada quando pequena, que os pais, ou às vezes colega, a maioria realmente é mais pelos pais, que influencia mais. Quando os pais tratam a criança assim, rotulando sempre, diz que você é uma criança, você é burra, você é chorona, você é preguiçosa, você é medrosa, você é feia. A criança vai sempre ouvindo aquilo. Quando ela sai daquela fase de criança para adolescente, ela começa a ter uma autoimagem dela, de como ela é, como o seu corpo é, começa a descobrir como o seu corpo é e começa a descobrir os sentimentos. Aí então vem no subconsciente da criança, já está formado aquelas coisas que rotulavam ela, que ela era chorona, que ela era medrosa, que ela era preguiçosa. E ela começa a se descobrir o seu corpo, como ela é. Começa a se gostar ou não gostar. Às vezes tem adolescente que não gosta do seu corpo, se acha feio, tem um que se acha que é desajeitado. Então ele junta aqueles dois conceitos, que é a autoimagem, como ela se vê feia ou feio, e como o autoconceito que ela tem de como era tratada. E junta aquelas duas coisas, então vem no caso a depressão. Vem aquela criança que tem uma autoestima baixa, e às vezes pode vir a ser um adolescente depressivo, e um adulto que vem a ter uma depressão, porque a autoestima é muito baixa, porque ela focou naquele conceito que colocaram nela e naquela autoimagem que ela fez dela mesma, dela não se gostar. E a autoestima também é formada do mesmo jeito. É a autoimagem da pessoa, como ela se vê e como ela se sente. Então, se ela foi uma criança também, e quando em criança ela era tida como uma criança mais bonita, uma criança mais bela, né? Uma criança mais inteligente que o outro, botava sempre dizendo você é o melhor, você é o primeiro em tudo. Ela cresce com aquela estima elevada e quando chegar também na adolescência, ela vem ver fazer sua autoimagem, ela tem aquela autoimagem que eu sou muito bonita, eu sou bela, eu sou perfeita, meu corpo é perfeito, eu sou linda. E vem aquele autoconceito, eu sou mais inteligente, eu sou a melhor, eu sou a primeira em tudo. E aí forma uma autoestima muito elevada, além do normal. Porque a autoestima ela tem que ter um controle, ela não pode ser nem baixa demais e nem pode ser uma autoestima também elevada demais, senão a pessoa se torna a pessoa às vezes orgulhosa, porque ela se sente superior aos outros em tudo. É uma pessoa mais bela, é uma pessoa mais capaz, é uma pessoa com mais força. Então, os dois são prejudicial. Não pode ser alto demais e não pode ser baixa demais. Então, qual o foco? A palavra de Deus nos fala lá em Ezequiel 28, nos fala do Gedeão. Como é que Gedeão, quando Deus foi
chamou Gedeão para poder comandar aquele povo de Israel. O povo de Israel estava sendo maltratado por outros povos e Deus foi falar com Gedeão. Gedeão tomasse a frente e fosse defender aquele povo. Gedeão se sentiu muito pequeno, muito incapaz. Ele disse, mas eu, Senhor, logo eu sou o menor do meu povo, eu sou o menor, eu sou menos capaz. A minha família é a mais pobre desse grupo. Como que eu vou comandar? Eu não tenho capacidade, eu não consigo. Deus falou, consegue sim. Vai com aquilo que você tem, com a força que você tem. Porque eu vou te capacitar. Gedeão foi, ouviu, e realmente ele conseguiu. Então, na hora, a autoestima de Gedeão era muito baixa. Ele viu que ele era de família pobre, que a família dele era mais humilde daquele grupo, que ele não tinha condição de fazer aquilo, que ele não tinha inteligência para aquilo, e que ele era o mais fraquinho do povo dele, da família dele. Então, a autoestima do Gedeão era baixa. Então, a gente vê nessa hora que quem capacita é Deus. Então, não existe você se sentir que está com a autoestima baixa. Você tem que ter o foco, ajustar o seu foco. É questão de ajudar o foco. E lá em Juízes 6, fala do Sansão. Sansão, desde o ventre da mãe, que ele foi consagrado a ser um nazareno, que teria muita força também, que Sansão foi levantado para poder defender o povo também, que estava sendo massacrado, né? E Deus levantou Sansão para isso, deu aquela força no Sansão. A força do Sansão estava no cabelo, né? Desde quando a mãe dele era estéril, não podia ter filho, e o anjo do Senhor veio falar com ela que ela seria mãe, e falou para ela que esse filho, né, não poderia beber bebida forte, e que o cabelo dele jamais poderia passar navalha. Então ele tinha aquela força, mas é a força de Deus. Mas o que acontece? Sansão se orgulhou de ter aquela força toda, se sentia o melhor, se sentia o maior, porque ele podia. E no final ele perdeu aquela força, né? Quando ele foi traído por aquela mulher, mandou cortar os cabelos dele. Ele foi revelar o segredo que ele tinha, que ele não podia cortar o cabelo. Mas ele se prevaleceu que ele teria força sempre, porque ele sempre vencia. Amarravam ele, fazia tudo com ele, e ele conseguia se soltar e ele saía. Quando tentavam pegar ele para alguma coisa de novo, para fazer mal para ele conseguia sair, mas dessa vez ele não conseguiu. Quando ele perdeu o poder, ele não conseguiu. Mas Sansão, né, pegaram ele, amarraram, furaram os olhos dele, mas ele mesmo não tendo mais visão, ele se voltou para Deus e pediu a Deus que desse aquela força que ele tinha de novo, só mais um pouquinho. Ele precisava sentir mais um pouquinho daquela força de novo. E Deus tornou devolver aquela força, aonde ele conseguiu derrubar aquelas muralhas, né? E desmoronou aquele palácio todo, e ele também morreu ali. Mas Deus devolveu aquela força a ele de novo, para ele vencer naquele momento. Mas então a autoestima ela não pode ser alta demais, porque a pessoa se torna orgulhosa. Ele fica com o ego muito elevado. Um ego muito elevado, e ele então se sente o maior, se sente o melhor. Então nós temos que ter o nosso foco, nossa autoestima ajustada no foco. O que é ajustar no foco? O que é ajustar no foco? Quando a gente vai fazer nossa autoimagem, por exemplo, vamos fazer nossa autoimagem, o que eu sou? Eu me vejo como
Deus me fez a sua imagem e semelhança. E nós temos que nos ver como imagem e semelhança de Deus. E filho de Deus. Nossa autoimagem tem que ser essa. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. E eu sou filha de Deus. E qual o conceito, autoconceito que eu tenho que ter sobre mim? Eu sou injusto. Eu sou injusto. Eu não tenho justiça alguma. Na minha carne não há bem nenhum. Então a minha autoimagem, eu sou. Quando eu faço a minha autoimagem, você fizer a sua autoimagem, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui criada imagem e semelhança de Deus. É o que eu sou. E sou filho de Deus. E qual o meu autoconceito? Eu sou injusto, eu não tenho justiça nenhuma em mim. E na minha carne não há nada de bom. Porque quando você tem esse auto-julgamento de que você é imagem do Senhor, que você é filha do Senhor, que você não tem justiça nenhuma, você pode ser uma pessoa bela, você pode se arrumar, porque nós temos realmente nos arrumar, nos cuidar do nosso corpo, nós temos que ter uma mente realmente positiva, mas temos em primeiro lugar ajustar no foco. Eu sou filha, sou criada em mais semelhança de Deus, eu sou filha de Deus. E meu autoconceito, eu não tenho justiça nenhuma de mim mesmo, a minha carne não tem bem nenhum. Porque se nós não tivermos esse ajuste no foco, nós seremos pessoas, tem pessoas que se confia na beleza, ela confia que